Olá, turma do sexto B, tudo bem com vocês? Hoje nós temos a nossa aulinha de redação. Na nossa aula de redação, nós estamos dando um assunto super legal. Quem sabe me dizer o nome do nosso assunto? Quem sabe me dizer? Olha a cola, olha a cola. Regras do jogo. Regras do jogo é um tipo de texto, vocês sabiam? Às vezes a gente pensa que texto é só aquilo que está em livros, em revistas, né? Em jornais, em livros didáticos, e não é. Texto, existem até textos visuais, que são aqueles textos que possuem imagens, tá? Então, regra do jogo, regras de jogo, bulas de remédio, instruções, né? São textos e são textos específicos. Por quê? Porque eles são escritos com uma finalidade. Qual é a finalidade do texto das regras do jogo? É instruir a pessoa de como ela deve jogar o jogo, né? Instruir também dizendo quantidade de jogadores permitido, as jogadas permitidas, como ganhar, né? Como a gente ganha, né? E uma das características importantes das regras do jogo é a questão dos verbos. Os verbos presentes, vocês sabem que verbos são palavras que indicam ação, estado, fenômeno da natureza. Então, por exemplo, se eu digo o verbo pensar, é uma ação, é algo que eu realizo. Então, é um verbo. Se eu digo a palavra chover, é um fenômeno da natureza. Então, é um verbo. Se eu digo a palavra estar indica estado. Ela está feliz, ela está doente. Então, são verbos. Então, verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Quando esses verbos, eles vêm na forma imperativa, o que é um verbo na forma imperativa? Aquele que dá uma ordem, um comando, né? Por exemplo, eu digo, pule de um pé só, dê uma rodadinha, né? Cante uma música, conte de 1 até 10. Então, cante, pule, dê. Isso são verbos que estão no modo imperativo, ou seja, eles estão dando uma ordem. Então, no jogo, os verbos costumam vir nesse modo imperativo, né? Por quê? Esse verbo imperativo, além de dar uma ordem, dá instruções. Então, eu digo, conte o número de casas de acordo com o numeral que você tirou nos dados. Pegue o seu pino e avance 2 casas. Chegue na letra J, né, e ganhe 10 pontos. Então, esses verbos são verbos no modo imperativo, porque eles estão dando instruções, certo? Hoje eu trouxe a regra de um jogo muito legal aqui para vocês. Vou mostrar. Adivinhe qual é o jogo que eu vou mostrar para vocês? Acho que é um jogo que todo mundo já jogou, né? Na sala de aula é clássico esse jogo. Quem não jogou ainda, um dia jogará. É clássico. Às vezes a gente vê no quadro, às vezes a gente vê nas carteiras, que não é lugar, não é? Mas às vezes a gente vê. Eu vou mostrar a figurinha deles e quero ver quem sabe que jogo é esse, hein? Quero ver quem sabe que jogo é esse. Vou mostrar aí pra vocês. Calma aí. Que jogo é esse? Alguém sabe o nome desse jogo? Jogo da Velha. O jogo da velha, né? O jogo da velha é um clássico, né? A gente já viu, já teve programa de televisão com o nome Jogo da Velha. É um jogo assim que todo mundo já jogou, né? É um passatempo que você não precisa ter nenhum instrumento específico, basta ter papel e caneta ou papel e lápis e você consegue fazer, né? Então, tem uma curiosidade aqui bem interessante, que há registro do Jogo da Velha em escavações feitas no tempo do Egito Antigo, no século XIV. Gente, os faraós e as múmias já jogavam Jogo da Velha. Por isso o nome é bem colocado, né?
jogo da velha. Tinha que ser o velho jogo da velha, né? Mas a gente não está aqui para saber disso. E eu sei que vocês não gostam, né, que a gente fique perdendo tempo. Mas eu achei muito interessante. Há registros também na China antiga de jogo da velha, certo? E na América pré-colombiana e, pasmem, no Império Romano. Diga aí, até os romanos jogavam jogo da velha. Aí vem o seguinte, gente. Quais são as regras desse jogo? Eu tenho certeza que todo mundo sabe a regra desse jogo. Primeiro, se eu perguntar como é que ganha o jogo da velha, vou colocar ele aqui no quadro, para a gente visualizar um pouco melhor. Ó. Se eu perguntar como é que a gente ganha o jogo da velha, ganha o jogador que conseguir preencher 3 casas consecutivas, né? Ou 3 casas na horizontal, ou 3 casas na vertical, ou 3 casas na diagonal, né? Como é que consiste o jogo? Esse jogo tem que ter 2 jogadores. Não dá para ter mais de 2. Cada jogador vai ficar com uma figura. Um jogador fica com a bolinha e outro jogador fica com o X. Existem determinadas variações, mas as mais comuns são essas. Depois, inicia o jogador, pode ser depois do par ou ímpar, enfim, escolhem. O jogador que iniciar deve colocar apenas uma figura em uma das casas. Depois, o segundo jogador coloca a sua figura em outra casa. E assim por diante. A ideia é que um jogador impeça o outro de formar a velha, que é o preenchimento de 3 casas, fazendo assim com que o jogador ganhe. Certo? Então, é um jogo tradicional. Hoje, o que é que eu vou querer de vocês como atividade, queridos? Vocês vão pesquisar as regras de um jogo e vão escrever aí no caderno de vocês. O que é que vocês devem escrever? Nome do jogo, quantidade de participantes do jogo, se tem alguma peça específica, peças do jogo, idade mínima recomendada e como é que faz para jogar. Tá certo? Vocês vão ter que destrinchar tudo isso aí bem direitinho, tá bom? Mandem para mim a foto. Estou dando devolutiva amanhã das atividades de vocês, tá bom? Não se esquentem. Teve gente que já mandou. Eu ainda fiquei devendo de dar devolutiva, porque eu tive um probleminha no aparelho celular, mas já consertou e eu vou dar devolutiva para todos vocês, tá bom? Me aguardem, que amanhã eu estou devolvendo as atividades corrigidas de todos, ok? Bye, bye. Vou aguardar as regras do jogo de vocês. Se você tiver um jogo preferido, mande a regra do seu jogo preferido. Pode ser um jogo de computador, pode ser sim. Tem regra para jogar também. Manda para mim, tá bom? Não esquece, nome do jogo, quantidade de participantes, peças do jogo, idade mínima para se jogar e como ganhar, certo? Vou aguardar, hein? Tchau, tchau.